Boa noite, Dom. Me chamo Letícia e quero começar dizendo que revisitar esse passado não é nada fácil, mas sinto que preciso compartilhar o que vivi. Talvez seja um aviso para quem escutar, ou simplesmente um desabafo. A verdade é que lembrar de cada momento ainda me aperta por dentro, como se eu estivesse revivendo tudo agora. Peço que não me julguem. Eu era só uma adolescente, sem outra opção além de obedecer. Vivia encurralada, sem saída, dividida entre o medo e uma vontade imensa de largar tudo aquilo. Até completar meus 15 anos, morei numa casa grande, mas bem velha, onde só viviam mulheres da minha família. Minha mãe, Carmen, minhas tias, Irene e Beatriz, minhas primas, Rita e Marcela. E, claro, minha avó, Dona Efigênia, que cheguei a ver comemorar mais de 100 aniversários. Não esqueço o quanto tudo ali era antigo. Móveis de madeira escura, um quintal de terra batida e um barracão nos fundos que funcionava como uma espécie de consultório. Embora vissem minha avó só como uma senhora magra e baixinha, ela era a figura mais temida da casa. Ninguém se atrevia a ir contra ela, nem mesmo minhas tias, já adultas. Eu cresci ouvindo cochichos e percebendo um clima pesado, mas criança acha normal até o que é esquisito. Para mim, não tinha nada de estranho ver gente chegando a qualquer hora do dia ou da noite, chorando ou ansiosa, e seguindo direto para um quarto atrás da casa. A gente chamava aquele lugar de salinha dos fundos, e a porta de madeira vivia trancada. No começo, pensei que minha avó fosse parteira ou benzedeira, porque muita gente saía de lá amparada pelos outros, parecendo esgotada e com o rosto marcado pela dor. Só que perto de fazer 13 anos, Dona Efigênia me chamou e disse que eu já estava na idade certa para entender o que realmente rolava. Minha mãe até tentou protestar, discutiu com minha avó, falou que não queria que eu visse nada daquilo, mas todo mundo sabia que a palavra final era sempre da velha. Então lá fui eu, de mãos dadas com aquela senhora de cabelos finos e enrugados, que me segurava com uma força assustadora. Quando entrei na salinha pela primeira vez, reparei nas paredes escuras e nas cadeiras de metal encostadas num canto. Tinha uma mesinha com o tampo todo desgastado, onde minha avó costumava sentar, um banquinho para quem chegasse e só um lampião em cima da mesa. Presas nas paredes por pregos enferrujados, havia várias tiras de papel cheias de símbolos e letras impossíveis de entender, escritas em tintas de cores diferentes. Ela apontou para aquilo e falou baixinho: "É assim que mantenho tudo sob controle, uma forma de proteção." Fiquei sem saber o que dizer. Não entendia quase nada, mas não podia mostrar isso. Então ela abriu o assoalho num canto do cômodo, revelando um espacinho estreito, parecendo um porão minúsculo. Tirou de lá uma caixinha coberta por um pano velho. Quando abriu, vi uns objetos estranhos: galhos secos, vidrinhos com líquidos turvos e uns frascos com folhas e raízes. Aquele cheiro forte e meio adocicado invadiu o ar. "Agora você sabe", disse ela me encarando. "Tem gente que me chama de muita coisa, mas no fim só faço o que me pedem. Às vezes querem que outra pessoa sinta dor. Às vezes querem segurar alguém num namoro ou casamento. O que interessa é que me pagam bem." Fiquei assustada, mas também curiosa. Perguntei quase de forma ingênua: "Então a senhora cura as pessoas?" Ela me olhou impaciente, como se eu tivesse falado a maior besteira do mundo. "Não curo ninguém, menina, só faço o que os outros não têm coragem de fazer. Você não é igual às outras da família. Elas todas me temem, mas você vai aprender. Se quiser continuar viva aqui, precisa entender." No começo não saquei bem o que ela queria dizer, mas nas semanas seguintes passei a ficar colada na minha avó, reparando em quem entrava e saía de madrugada. Uma vez chegou um rapaz cheio de marcas de briga nas costas, querendo se vingar do cara que tinha batido nele. Minha avó ofereceu um preparado de ervas e algo que ela chamava de fio trançado, um barbante que dizia estar carregado de uma carga de dor. Explicou que sempre que ele quisesse passar aquela dor para o outro, só precisava amarrar o fio no próprio braço por 10 segundos. Segundo ela, o agressor ia passar a noite inteira se contorcendo. Pode parecer exagerado, mas quem procura a gente não tem limite,
Era o que ela me dizia quando eu perguntava alguma coisa. Com o tempo ficou claro que não havia a menor intenção de curar ou ajudar ninguém. Era tudo movido por rancor, inveja ou vingança. Parecia que minha avó tinha virado uma espécie de bruxa que resolve problemas. E quem vinha atrás dela pagava caro para fazer o mal. Só não entendi por que ela me deixava ver tudo aquilo, se dentro de casa minha mãe e minhas tias nem tocavam no assunto. Aos poucos, percebi que minha avó me tratava melhor que todo mundo. Separava minha comida, perguntava dos meus estudos, falava que eu precisava ficar forte. Era esquisito receber esse tipo de cuidado de alguém que causava tanto pavor. Minhas primas me olhavam atravessado, morrendo de ciúme ou sabe-se lá do quê. Ficava claro que elas também tinham medo, porque pelas costas diziam: ela vai acabar igual a dona Efigênia. Uma noite minha avó me chamou com uma pressa que eu nunca tinha visto. Já passava das 11 horas e todo mundo em casa dormia. Ela mandou eu vestir um casaco e me levou até o portão. Ficamos paradas ali por quase 20 minutos até que vi alguém surgindo na esquina. Uma moça com os olhos inchados de tanto chorar, carregando um bebê que parecia dormir. Quando ela chegou perto, minha avó só balançou a cabeça, como se já esperasse. Entra, vamos conversar lá nos fundos, disse dona Efigênia de um jeito seco e direto. A mulher foi atrás da gente meio sem jeito. Lá na salinha notei que ela tremia, talvez de frio, talvez de medo. Naquela luz amarelada do lampião, ela explicou: preciso que meu ex-marido pare de perseguir a gente. Estou sem sossego há quase 2 anos. Ele fica falando que, se eu não voltar para ele, vai tomar meu filho de mim. Fiquei encolhida na cadeira sem saber se devia mesmo estar ali. A moça continuou: me falaram que a senhora resolve esse tipo de coisa. Se ele não parar, quero que sinta tudo que eu passei. Minha avó só balançou a cabeça, abriu de novo o buraco no assoalho e mexeu naquela caixinha. Pegou uma fita escura, umas ervas e pediu que a mulher descrevesse o ex-marido. Depois, olhou para o bebê no colo e fez algo que me fez gelar por dentro. Pediu para segurar a criança. Se ele não parar, você já sabe o que acontece, disse minha avó pegando a mãozinha do menino. Mas pense bem, porque depois não adianta reclamar das consequências. A mulher titubeou, chorou mais um pouco, mas acabou aceitando. Pagou metade em notas amassadas e saiu, com instruções para voltar dentro de 3 noites. Nessa hora perguntei: por que a senhora quis segurar o bebê? Dona Efigênia só respondeu: porque às vezes o que me pedem cobra um preço maior do que eu dou conta. Esses trabalhos podem atingir muito mais gente do que só o alvo. E eu preciso checar certas energias. Não entendi muito bem o que ela quis dizer, mas percebi que fazia esse tipo de análise antes de aceitar certos pedidos. E quanto mais pesado fosse o pedido, mais ela parecia sofrer depois. Porém, nunca explicava que tipo de sofrimento era, até o dia em que vi, pela primeira vez, Dona Efigênia sendo tratada por um homem que a gente chamava de Dr. Silas. Ele apareceu de madrugada, entrou sem bater, carregando uma maleta. Minha avó estava sentada, respirando com dificuldade, e me chamou para entender o que realmente significava pagar o preço. Fiquei ao lado dela, muda, e vi uma cena que me arrepiou. Dona Efigênia levantou a barra da saia e no lugar de uma perna havia só um coto enfaixado com manchas escuras. Eu nunca tinha reparado nada de estranho no jeito dela andar, então aquilo me deixou completamente confusa. Está doendo mais que antes? Perguntou o Dr. Silas, enquanto preparava um cataplasma que cheirava a ferrugem. Ela não respondeu, só fechou os dentes e apertou meu braço tão forte que quase me fez chorar. Ele cuidou daquilo com toda a calma, como se fizesse aquilo sempre, e depois disse: já falei, esses trabalhos de amarração e vingança cobram um preço alto. Não sei por que você continua, mas vou ajudá-la mais esta vez. Quando ele terminou, minha avó me soltou e soltou também um suspiro. O rosto dela estava pálido, quase roxo. Tentei perguntar o que estava acontecendo, mas ela mandou eu ir para o quarto. Vá dormir, só não esqueça o que viu. Nos dias seguintes fiquei perturbada. Como ela andava daquele jeito sem parte da perna? Será que tinha alguma prótese? Será que estava tão acostumada à dor que fingia?
Nada se encaixava. Tempos depois, ouvi minhas tias cochichando. Uma delas disse: já é o segundo pedaço do corpo que ela perde desse jeito, e não vai parar por aí. Não entendi se aquilo era metáfora ou se estava acontecendo de verdade. Certa noite, vi Dona Efigênia indo em direção ao quintal e sumindo atrás do barracão. Eu estava tão tensa que, mesmo curiosa, não tive coragem de segui-la. Fiquei parada na porta da cozinha, sentindo um vento bater na minha nuca e aquela impressão incômoda de que eu não estava sozinha. Um mês depois, Dona Efigênia chamou o Dr. Silas de novo. Agora era a mão esquerda o problema. Ela não conseguia mais movê-la direito, e a manga do vestido estava costurada de um jeito esquisito. Notei que o braço terminava antes do cotovelo e aquilo me tirou o ar. Enquanto ele cuidava da ferida, perguntou: que tipo de amarração você andou fazendo para ficar tão fraca? Até quando vai continuar com isso? Ela bufou impaciente. Não é da sua conta o que eu faço ou deixo de fazer, mas vou até o fim. Ele balançou a cabeça preocupado. Só fique sabendo que um dia talvez nem todo o dinheiro do mundo resolva. E eu também não vou poder te ajudar. Estou aqui só para lembrar que qualquer trabalho pode ser desfeito, mas tem seu custo. Assim que ele foi embora, criei coragem para perguntar: por que a senhora paga um preço tão alto? Já vi tanta gente vindo aqui para se vingar, e nada nunca voltou contra a senhora desse jeito. O que está rolando agora? Dona Efigênia me encarou parecendo bem mais velha do que antes. Deu um suspiro, arrumou a cadeira e falou baixinho: a diferença é que esse cliente não quer um trabalho simples. Ele veio de longe e trouxe algo que nem eu consigo controlar. Estou ganhando uma grana pesada, mas também veio uma carga junto, e parte de mim está indo embora. Tentei insistir, mas ela deu um tapinha de leve na minha mão e pela primeira vez vi um ar de arrependimento no olhar dela. Só entenda que nosso sangue é marcado. Talvez você seja a única que possa fugir disso um dia. Eu? Não tenho saída. Nos dias seguintes, a casa ficou com um clima ainda mais pesado. Minhas tias e primas nem chegavam perto da salinha. Minha mãe parecia querer me proteger, mas não tinha muito o que fazer. Então, numa madrugada, ouvi o ronco de um motor forte parando em frente ao portão. Espiei pela fresta da janela e vi uma caminhonete enorme. Saiu dela um homem com roupa simples, mas com uma postura que intimidava. Vi que a placa era de outro lugar, mas não dava para saber de onde exatamente. Minha avó já estava de pé na sala, como se esperasse por ele. Não quero que minha neta escute isso, ela disse firme. O homem deu de ombros, entrou com ela na salinha e trancou a porta. Fiquei encostada na parede tentando ouvir. Só pegavam uns murmúrios, mas entendi algo sobre prender alguém para sempre e uma criança. Foi a primeira vez que senti um medo real de Dona Efigênia. Se ela estava literalmente perdendo partes do corpo, era porque aquele pedido era mais sombrio do que qualquer briga de casal. No dia seguinte, achei minha avó abatida, quase com febre. Tentei saber o que era, mas ela só sussurrou: não é algo que te interesse. Só me promete que quando chegar a hora você não vai ficar aqui. Minha vontade era gritar, pedir para ela explicar melhor, mas me faltou coragem. De noite, vi o homem da caminhonete indo embora, levando um envelope cheio e exibindo um sorriso que me embrulhou o estômago. Um silêncio pesado tomou conta da casa nos dias seguintes. Dr. Silas voltou outra vez e percebi que fez mais uma amputação na minha avó. Talvez fosse o braço direito, talvez outra parte. Foi quando entendi que cada trabalho pesado que ela pegava fazia algum pedaço dela sumir, de um jeito assustadoramente real. Não demorou para ela me chamar de novo até a salinha. Dessa vez, não tinha ritual nenhum. Ela só me encarou e disse: não se iluda, vão querer que você siga meus passos. E se um dia aparecer alguém com dinheiro bastante, entenda que sua vida vai estar em jogo. Foram as últimas palavras que ouvi dela. Pouco depois, minha mãe deu um jeito de me tirar dali, sem que minhas tias reclamassem. Fomos embora sem alarde e nunca mais demos notícia. Na hora de partir, só escutei a porta dos fundos ranger. Senti que minha avó me olhava pela fresta, mas não saiu para se despedir. Não me arrependo de ter saído, mas até hoje lembro daquele olhar da minha avó, que ao mesmo tempo parecia firme
e cheio de medo. Nunca tive certeza se aquilo tudo era bruxaria de verdade ou algum tipo de farsa que passou por gerações. Só sei que muita gente pagou caro para espalhar dor e resolver seus ciúmes e ódios, e que no caso de Dona Efigênia, o preço final foi alto demais. Antes de irmos para o próximo relato, verifique se você já está inscrito aqui no canal e se já ativou o sino de notificação para receber as próximas histórias. Aprecio sua companhia e seu apoio faz toda a diferença. Bem, vamos continuar. Eu me chamo Geraldo Barbosa e sou caminhoneiro há tanto tempo que já nem sei mais contar os anos. Comecei a dirigir ainda bem jovem, acompanhando meu tio nas entregas, mas só depois de muita estrada assumi o volante para valer. Se tem uma coisa que aprendi nesse serviço é que a estrada muda a gente. Cada curva, cada buraco, cada noite mal dormida vai moldando quem vive na boleia. Já enfrentei tempestades brutas. Quase fui levado por enchentes e vi acidentes terríveis. Sempre fui cético, achando que tudo tinha explicação. Até que, em certa noite, descobri que tem coisas para que nenhuma experiência prepara a gente. Naquela vez, eu estava seguindo por um caminho alternativo, porque me garantiram que seria mais rápido. Precisava entregar uma carga urgente antes de o sol nascer. Confesso que não sou de arriscar rotas desconhecidas, mas por algum motivo decidi tentar. Eram cerca de 50 quilômetros de serra e mato fechado, sem sinal de cidade. Normalmente, dirigir sozinho por horas não me incomoda, mas naquela noite havia algo diferente no ar. Um clima estranho que eu não sabia explicar. Primeiro notei que o rádio estava mudo. Mesmo ali, em geral, dá para pegar algum chiado ou música distante. Mas não tinha nada, só um chiado estático que incomodava. Para me manter acordado, eu tomava café e mascava chiclete de hortelã. O sono era forte, mas a obrigação da entrega falava mais alto. A cabine, que eu conhecia de cor, parecia estranha, quase o palco de um suspense que eu não entendia. Do lado de fora, a lua se escondia atrás de nuvens pesadas e a estrada era um tapete preto iluminado pelos meus faróis. Foi então que vi pelo espelho lateral uma sombra que surgiu e sumiu em segundos. Podia ser algum bicho, talvez capivara ou cachorro de estrada, mas meu coração disparou. Não costumo me assustar fácil, mas aquele movimento relâmpago fez eu sentir um desconforto que não sei descrever bem. Segui em frente, tentando me convencer de que era só cansaço. Com os olhos ardendo de sono, foquei no asfalto. Em certo momento, percebi que a luz do painel piscou uma vez e voltou ao normal. Não dei muita bola, mas tive um arrepio. Mesmo simples, aquilo pareceu um sinal de que algo não ia bem. Pouco antes da meia-noite, apareceu na beira da estrada um lugar que parecia um bar ou lanchonete. A placa estava gasta, não dava para ler direito, e o mato ao redor era alto. Eu não planejava parar, mas a sede e a vontade de esticar as pernas me fizeram frear. Se tivesse alguém ali, talvez eu conseguisse um café ou um minutinho de descanso. Desliguei os faróis, puxei o freio de mão e desci, sentindo o ar noturno bater no rosto. A entrada parecia abandonada, pintura descascada, janelas quase caindo. Empurrei a porta de madeira que rangeu como se reclamasse de ser aberta. Lá dentro, a iluminação era fraca e o silêncio ainda mais forte do que lá fora. Mas tinha um cheiro de comida recém-feita que me deu fome. Segui o aroma e, em poucos passos, cheguei a um salão com poucas mesas. Só uma estava ocupada por um senhor de aparência frágil, olhar distante e postura cansada. "Boa noite, meu amigo." Cumprimentei, tentando soar confiante, embora meu coração estivesse acelerado. Ele levantou os olhos devagar. Uma lâmpada amarelada tremeluzia acima dele, projetando sombras estranhas em seu rosto. "Quem é você?" perguntou com a voz rouca. "Sou motorista, estou só de passagem. Queria um café, se tiver, ou alguma coisa para comer. Tô rodando nessa estrada desde o fim da tarde." O homem fez cara de quem não sabia se confiava em mim. Mesmo assim,
Se levantou e apontou para uma porta no fundo, que devia levar a uma cozinha improvisada. Fala lá com a minha nora, murmurou. Eu não sirvo mais nada para ninguém. Ele suspirou e voltou a se sentar sem dizer outra palavra. Achei estranho, mas segui em frente. Na porta dos fundos encontrei uma mulher de uns 40 e poucos anos, rosto sério, ar cansado, fervendo água num fogão antigo. Boa noite. Será que tem café ou um pãozinho com alguma coisa? Pedi, tentando ser gentil. Ela se virou, me analisou por uns segundos e respondeu de um jeito seco. Temos caldo quente e café fresco. Pode sentar e esperar. Agradeci. Aquele lugar tinha um clima desconfortável, mas eu estava morrendo de sede. Voltei para o salão e sentei de frente para o senhor, que continuava olhando para o nada. Ficamos ali em silêncio até que ele falou bem baixinho. Você sabe que essa estrada não é igual às outras, né? O que quer dizer com isso? Perguntei, franzindo a testa. Muita coisa ruim já rolou por aqui. Ele continuou, encarando algum ponto além das paredes. Há muito tempo, tropeiros usavam esse caminho. Dizem que houve uma tragédia, ninguém explica direito. Mas desde então tem alma que não encontra sossego. Eu sentia um calafrio me invadindo, mas tentava não demonstrar. Já tinha ouvido histórias macabras antes, mas nada que parecesse tão pesado. Ver aquele senhor tão abalado mexia comigo. A mulher veio da cozinha com uma tigela de caldo quente e uma xícara de café. Parecia pouco à vontade para ser simpática, mas pelo menos cozinhou algo. Enquanto eu tomava o café, tentava não pensar no clima esquisito. O homem continuava me olhando. Em certo momento tossiu e disse algo que me deixou perturbado. Os errantes do breu andam por aí, querem companhia, querem que mais gente se junte a eles. A mulher largou a colher e correu até a mesa, lançando um olhar de reprovação para o velho. Chega, vô, já falei para parar de assustar as pessoas. Isso é só lenda. Lenda ou não, você sabe que eles aparecem nas noites sem lua e chamam quem não tem juízo. Rebateu o velho, num tom amargo. Ela revirou os olhos e se dirigiu a mim. Não liga para as histórias dele. Faz anos que ele repete isso para qualquer viajante. Não deixa o medo te travar. É só seguir em frente. Mas não adiantava. A ideia de algo vagando na escuridão já tinha grudado na minha cabeça. Fiquei quieto. Terminei o caldo e fui até a cozinha pagar. Tirei o dinheiro, mas ela recusou. Disse que não tinha troco e que não precisava. Agradeci, meio sem graça. Antes de ir embora, olhei mais uma vez para o senhor sentado. Ele me encarou e falou baixo. Se ouvir barulhos estranhos ou ver gente na beira da estrada, não pare. Vão tentar te convencer, mas nunca abra a porta para eles. Não respondi, só saí de lá. Voltei para o caminhão, respirando fundo para recuperar a calma. A boleia ainda tinha aquele cheiro conhecido de borracha e graxa, um certo conforto. Virei a chave, o motor pegou de primeira e foi um alívio ouvir aquele ronco familiar. Só que ao ligar os faróis, notei algo que me deixou arrepiado. Havia marcas de pegadas em volta do caminhão, como se alguém tivesse dado a volta enquanto eu estava no bar. Fazia dias que não chovia, então as marcas estavam bem definidas, indo e vindo perto das rodas. Podia ser qualquer pessoa curiosa, mas o contexto todo tornava aquilo bem sinistro. Mesmo assim, segui adiante, sem dar espaço para o medo. Precisava terminar a viagem. Se parasse ali, ia atrasar a entrega. No caminho, o vento balançava as copas das árvores, sussurrando de leve. Lá pela 1 da manhã, o sono já pesava, mas eu ainda tinha uns 30 quilômetros até a rodovia principal. De repente, pelo retrovisor, vi algo que quase fez meu coração sair pela boca. Uma figura humana muito rápida atravessou a estrada lá atrás, mas pelo vidro lateral não vi nada. Por impulso, freiei e olhei com atenção. Nenhuma alma viva. Tentei me convencer de que era só minha vista cansada. É o cansaço. É só o cansaço. Falei para mim mesmo, tentando me acalmar. Acelerei de novo. O silêncio dentro da cabine parecia me sufocar. Então liguei o rádio, torcendo para achar alguma estação local. Tudo que consegui foi um chiado fraco que logo virou estática. Ainda assim, deixei ligado, porque até aquele ruído me soava melhor do que o silêncio completo. Não demorou para a tensão voltar.
Vez ou outra eu sentia que alguém ou algo estava me acompanhando. Olhar para o espelho era um ato de coragem, com medo de ver mais do que uma estrada vazia. O vento, cada vez que batia, parecia cochichar no meu ouvido. Para manter a concentração, abria e fechava o vidro, respirando o ar noturno e tentando mandar as ideias ruins embora. Depois de um tempo, avistei um vulto na beira da estrada, um ponto branco iluminado pelo farol. Desta vez, não parei. Passei reto, mas não pude evitar olhar de rabo de olho. Era uma pessoa? Um boneco? Não sei. Aquele negócio estava parado, imóvel, sem se mexer nem com a passagem do caminhão. Quando olhei pelo retrovisor, não vi mais nada. Senti um arrepio forte e comecei a suar, mesmo com o tempo fresco. Lembrei da história do velho sobre os errantes do breu. Podia ser invenção dele, mas eu não conseguia tirar da cabeça a sensação de que algo muito real estava acontecendo. A madrugada seguia, e eu me forçava a continuar. Não pensava em parar outra vez. Mas, de repente, um barulho de pancadas surdas veio da traseira do caminhão, como se alguém chutasse a lataria. O ruído foi tão forte que quase perdi o controle da direção. "Quem tá aí?" Gritei, sabendo que resposta nenhuma viria se fosse verdade. Estacionei no acostamento, coração a mil. Peguei a lanterna e desci para olhar. A tampa do baú estava no lugar. Dei uma volta, iluminando tudo, mas não vi sinal de gente ou bicho. De novo, o silêncio tomou conta, só cortado pelo som do vento. Voltei para a cabine, abri a porta e quase caí para trás. Pelo lado de dentro do para-brisa, havia marcas de mão suja, como se alguém tivesse esfregado os dedos ali. Olhei ao redor. Não vi ninguém. Era impossível alguém ter feito aquilo sem eu perceber. Sentei no banco, parado por alguns segundos, tentando não surtar. A voz do velho ecoava na minha cabeça. Nunca abra a porta para eles. E eu lá, com a porta destrancada. Tranquei na hora. Virei a chave, e o caminhão saiu como se também quisesse fugir daquele lugar. Alguns minutos depois, finalmente vi algo brilhando lá na frente. Parecia fogo ou faróis em cima de pedaços de metal. Não dava para entender muito bem. Cheguei mais perto e vi a cena de um acidente sério. Um caminhão tombado bloqueava a pista com a carroceria destruída e um carro pequeno estava amassado, com as luzes internas acesas. Tinha fumaça e cheiro de borracha queimada no ar. Encostei e desci correndo para ver se achava sobreviventes. Logo encontrei um rapaz encostado na porta do carro, claramente em choque, gemendo de dor. Fiquei aliviado por ver que estava vivo, mas ele se machucou feio. Não vi mais ninguém por perto. Cheguei perto dele para ajudar. "Calma, vou pegar algo no caminhão para tentar estancar esse sangramento", falei, ofegante. Ele tinha um corte no braço e outro na testa. Perguntei o que tinha acontecido. Meio grogue, ele respondeu: eu juro que vi gente na pista, gente que não devia estar lá. Pareciam mortos. Tentei desviar. Bati no outro caminhão. Aquilo soou como a confirmação de tudo que eu temia. Será que ele viu as mesmas coisas que eu? Senti ao mesmo tempo horror e pena. Corri pegar o kit de primeiros socorros e fiz o que pude para ajudá-lo até chegar socorro. Ali, naquela região isolada, a ambulância podia demorar horas, mas era melhor que largar o rapaz. Enquanto prestava socorro, tive a nítida impressão de que alguém nos observava. Olhei em volta. Só havia escuridão. Nenhum farol, nenhum sinal de outro veículo. A lembrança das pegadas, das batidas na carroceria, das marcas de mão no para-brisa, tudo se misturava na minha cabeça, me dando uma angústia enorme. Depois de um tempo, outro caminhoneiro apareceu, vindo naquela estrada, e parou ao ver o acidente. Ele ajudou a sinalizar o local com lanternas e fitas refletivas, para evitar novas batidas. Fiquei ali até ter certeza de que o rapaz acidentado teria ajuda. Mesmo exausto, eu ainda precisava cumprir minha entrega. Antes de ir, esse segundo caminhoneiro, que parecia conhecer a região, me falou algo curioso. "Já ouvi falar de uma história estranha por aqui. Muita gente diz que enxerga coisas na pista e acaba batendo. Nunca dei muita atenção, mas, sei lá, achei que fosse boato." Agradeci, voltei para o meu caminhão e saí quase fugindo da cena.
Meu coração estava a 1000 a cada quilômetro. A ideia de ser seguido por algo que eu não conseguia explicar fazia meu suor escorrer. Mas não podia largar a carga. Fui em frente, ignorando qualquer coisa que aparecesse na minha visão lateral. Não tirava os olhos da faixa central. 2 ou 3 vezes, vi formas estranhas no acostamento, mas segui firme, lembrando do conselho do velho. Não abra a porta, não pare, não escute o que chamarem. Finalmente cheguei ao destino quando o dia já clareava. Era um galpão de portão cinzento, numa área industrial bem vazia, sem sinal de cidade grande por perto. Encostei o caminhão, ainda tremendo, e 2 funcionários apareceram para descarregar. Um deles percebeu meu estado e perguntou se eu estava bem. Passei um aperto no caminho. Essa rota não é nada sossegada, admiti sem entrar em detalhes. Ele me olhou com curiosidade. Já ouvi falar que nessa estrada acontecem coisas bem esquisitas, mas nunca pesquisei a fundo. Quase ninguém se arrisca a passar por lá nesse horário. Assenti sem vontade de esticar o assunto. Quando acabaram de descarregar, fui para a cabine, me sentei e fechei os olhos por uns instantes. Só queria dormir e tentar esquecer as últimas horas. Mas minha cabeça não parava de repetir as cenas. A sombra no espelho, o bar abandonado, as histórias do Senhor, os barulhos, as pegadas em volta do caminhão. E principalmente, a aparição que fez aquele rapaz desviar e quase morrer. Ainda penso se tudo não foi fruto do cansaço. Mas as marcas de mão no meu para-brisa eram bem reais. Nunca mais usei aquele caminho. De vez em quando ainda ouço relatos de acidentes parecidos. Gente que diz ter visto gente na pista onde não devia ter ninguém. Não sei se os errantes do breu que o velho mencionou são só lenda ou algum fenômeno que a gente não entende. Só sei que naquela noite minha noção de realidade mudou. Tem estrada que não devia ser encarada de madrugada. E tem história que parece impossível até a gente viver na pele. Aprendi que na solidão da boleia, nem sempre dá para ter certeza do que é real e do que é fruto do nosso medo. Se estiver gostando dos relatos, não se esqueça de já deixar o seu like, ele é muito importante. Bem, vamos continuar. Passei minha infância numa comunidade rural, cercada por uma mata fechada, onde cada curva da estrada parecia guardar algum mistério. Apesar de ninguém falar claramente, dava para sentir que havia algo diferente naquele mato e nas trilhas antigas, como se existissem presenças que ficavam à espreita. Minha mãe, Dona Esmeralda, era conhecida por ter um dom especial. As vizinhas procuravam ela para todo tipo de conselho, desde problemas de saúde até questões de amor e azar. Ela sempre dizia que o mundo espiritual estava mais perto do que a gente imaginava, mas que quase todo mundo preferia fingir o contrário. Eu curtia passar as tardes ao lado dela, aprendendo a reconhecer ervas e raízes que ajudavam a curar cortes ou aliviar dor de barriga. Também descobri, bem novinha, que havia orações específicas para cada tipo de mal, e essas palavras tinham força para proteger ou afastar energias pesadas. Dona Esmeralda vivia repetindo que não bastava decorar as frases certas, tinha que sentir o que se falava. Quando eu tinha mais ou menos 10 anos, presenciei um caso que me marcou demais. Um menino de uma casa próxima apareceu com febre alta, suando e delirando, enquanto a mãe dele chorava, implorando ajuda. Já era tarde da noite, e o silêncio deixava tudo ainda mais urgente. Pegue essa mistura de ervas e macere no pilão, ela disse, firme, me estendendo um punhado de folhas escuras. Depois ferva a água no fogão de lenha. Vou precisar de você aqui, meu bem. O ritual foi simples, mas nunca esqueci a hora em que coloquei a mão na testa do menino e senti um calor que não vinha só da febre, mas de algum lugar que eu não conseguia entender. Rezei as orações que minha mãe me ensinara. Ouvi a voz suave dela ao meu lado me guiando. Reze com o coração, não só com a boca. De madrugada, o menino, que antes estava muito mal, começou a respirar melhor.
Quando o sol nasceu, a febre tinha cedido, e ele até pediu comida. Lembro de como ficamos assustados e ao mesmo tempo aliviados, quando ele botou para fora algo que parecia uma bola de pelos, e melhorou quase na mesma hora. Depois disso, o povo passou a dizer que eu tinha herdado o talento de Dona Esmeralda. No início, aquilo me enchia de um orgulho de criança. Eu gostava de ser reconhecida, mas conforme cresci, notei que reconhecimento e inveja andam lado a lado. Quando completei meus 20 anos, alguns moradores começaram a me olhar torto, cochichando pelas costas. Alegavam que havia algo errado na minha capacidade de curar tão rápido. Uma vez, um homem chamado Antônio me abordou na rua para perguntar se eu fazia amarração amorosa. Eu respondi que não mexia com essas coisas, mas ele insistiu. Achei tudo tão ofensivo que mandei ele embora. Daquele dia em diante, ele espalhou boatos de que eu tinha pacto com forças sombrias e que só uma bruxa recusaria um serviço de amor bem pago. Não demorou para a fofoca se espalhar. Alguns vizinhos pararam de me cumprimentar, outros desviavam de mim. A situação piorou numa tarde, quando a capela local encheu para uma celebração. Muita gente me lançou olhares acusatórios, como se esperassem que eu fizesse algo ruim. E foi saindo da capela que rolou um confronto péssimo entre mim e Antônio. Ele gritou dizendo que eu seduzia maridos e jovens desatentos com a tal bruxaria. Fiquei tomada por uma raiva que eu nunca tinha sentido. Até então, eu não desejava o mal de ninguém. Mas, diante daquela humilhação pública, brotou em mim um ódio que eu mal podia controlar. Minha mãe tentou me acalmar. Dona Esmeralda, já idosa, pediu que eu não deixasse a maldade alheia me contaminar. Mas, pouco depois, ela faleceu. Foi como perder o chão. Sem o apoio dela, as vozes cheias de veneno da comunidade ficaram ainda mais fortes. Sozinha e de luto, vi meus pensamentos ficarem confusos. Comecei a ter raiva não só de Antônio, mas de todos que riam ou cochichavam quando eu passava. Nessa fase ruim, ouvi falar de um homem que morava numa área afastada, conhecido por praticar ritos antigos para retribuir contra inimigos. Dominada pela sede de vingança e pela dor, fui atrás dele. Ele não tinha nenhum escrúpulo. Me ensinou a fazer oferendas na mata, a acender velas pretas e repetir palavras estranhas, como se fossem de outro idioma. Disse para escrever o nome de Antônio num pedaço de pano sujo e enterrar num ponto específico debaixo de um tronco retorcido. Se você se sente injustiçada, faça sem hesitar, ele disse. Senti medo, mas o rancor falava mais alto. Obedeci passo a passo. Passei uma semana sonhando com uma escuridão total e ouvindo vozes que me chamavam. Acordava assustada, percebendo um vento gelado entrando pelos cantos de madeira da minha casa. Não contei para ninguém, mas sabia que eu tinha ido longe demais. Não demorou para as plantações de Antônio começarem a murchar. O gado dele adoeceu e ele mesmo emagreceu rápido. O povo achou que fosse castigo divino, mas alguns suspeitaram que eu estivesse por trás do infortúnio. Quando Antônio morreu, todo mundo se apavorou. As fofoqueiras diziam que a morte dele não era coisa natural. Até fizeram procissões pela estrada para afastar influências ruins. Eu me isolei, sem saber lidar com a culpa e, ao mesmo tempo, sentindo uma estranha sensação de poder. Eu negava, mas lá no fundo, eu sabia que aquilo tinha ligação com o ritual que fiz. Assim me afastei de vez dos ensinamentos de Dona Esmeralda. Era como se, ao entrar nesse caminho, eu estivesse traindo tudo que ela me passou sobre cura e bondade. Vivi mais alguns anos, envelhecendo sozinha. Meu rosto ficou com traços mais duros, meu olhar sempre cansado. O povo dizia que eu passava o dia enfiada em livros velhos, decorando rezas e maldições que ninguém mais tinha coragem de mencionar. Não era mentira. Achei um alívio temporário nesse mundo de sombras, mesmo dormindo mal e me sentindo cada vez mais isolada. Num fim de tarde, lá pelos meus 30 e poucos anos, alguém bateu na porta da minha casa. Eu morava quase na beira de um brejo, num terreno onde as árvores cresciam de jeito esquisito, então raramente aparecia visita. Ao olhar pela fresta, vi uma moça jovem, com roupa simples e olhar assustado.
Abri a porta e ela se ajoelhou no chão de terra, implorando ajuda. Chamava-se Júlia. Entre soluços, contou que a filha, Karine, andava agindo de modo estranho. Falava coisas sem nexo, arrancava o próprio cabelo e passava as noites gritando, como se visse algo que ninguém mais enxergava. Por favor, disse Júlia, a voz trêmula. Ninguém quis me ajudar, e sei que você entende dessas coisas. Eu faço qualquer sacrifício pela minha filha. De cara recusei. Eu já não tinha disposição para mexer com situações tão pesadas. Mas algo no jeito que Júlia falava de Karine me fez lembrar de quando eu e minha mãe cuidávamos de gente desesperada. Mesmo depois de tudo que fiz de errado, senti que precisava ao menos ouvir aquela história. Júlia continuou implorando e eu fiquei sem fala. De tanta insistência, acabei cedendo e concordei em ir à casa dela. A casa não ficava tão longe do povoado onde cresci. A gente andou por um caminho demorado, cercado de mato fechado. A opressão da mata foi abrindo espaço para uma área mais descampada, onde se viam algumas casas simples ao longe. Quando chegamos, reparei na atmosfera pesada. Parecia que as paredes tinham testemunhado sofrimento de todo tipo. O telhado era cheio de goteiras, as janelas estavam quebradas fazia tempo, e a porta pendia de uma dobradiça enferrujada. Ela tá lá dentro, cochichou Júlia, apontando um cômodo nos fundos. Não come, não dorme. Já levei na benzedeira, no posto de saúde. Ninguém sabe o que fazer. Respirei fundo antes de entrar. Minhas mãos suavam, o coração estava disparado. Aquela ansiedade me lembrou da primeira vez que ajudei minha mãe a cuidar de alguém doente. Mas agora era tudo diferente. Ao pisar no quartinho, vi Karine amarrada a uma estrutura de madeira. O rosto estava inchado e os olhos quase fechados lacrimejavam sem parar. Nada de levitação ou voz estranha, mas a expressão era de uma dor profunda. Ela se mexia de um jeito agoniado, arranhava o próprio braço e balbuciava coisas sem sentido, como se tivesse apavorada com algo invisível. Cheguei perto, lembrando de antigas rezas que minha mãe usava para acalmar quem estava em crise. Toquei a testa da menina, que queimava de febre. Tentei falar com ela, mas só ouvi um sussurro misturado a gemidos. De repente, Karine parou e me encarou com os olhos arregalados. Você foi quem soltou aquilo no mundo, disse ela, respirando com dificuldade. Do que está falando? Perguntei, tentando não me afastar. O nome enterrado no tronco, lembra? Ouvir tronco me fez gelar por dentro. Foi como levar um soco no estômago. Aquela história do pano com o nome de Antônio voltou à minha cabeça. Eu realmente tinha feito algo que eu não entendia direito. Quem sabe tinha liberado algum tipo de energia ou entidade. Não dava para saber se Karine estava só delirando ou se tinha algo real por trás. Mas, naquele instante, o mais urgente era a saúde dela. Os dias seguintes foram tensos. Dormi num cantinho improvisado da casa para ficar de olho na menina. Júlia ficou firme ao meu lado, mesmo estando exausta. De madrugada, Karine às vezes acordava gritando nomes que ninguém conhecia. Outras vezes, ficava em silêncio, olhando para o nada com pavor. A temperatura no quarto oscilava sem explicação. Ora um calor insuportável, ora um frio que me fazia tremer. Quando isso acontecia, eu recitava as preces que Dona Esmeralda tinha me ensinado, buscando um pouco de alívio para aquela alma tão atormentada. Uma noite, Karine despertou de supetão, dizendo que o pai e o irmão faziam maldades com ela, mas ninguém acreditava. Júlia, pálida, começou a chorar na hora. Foi ali que percebi a gravidade do que acontecia. Entendi que o verdadeiro inferno de Karine podia não ser só uma posse espiritual. Havia algo humano e horrível acontecendo, algo que ela não conseguia contar em situação normal. Não sabia se aquilo era memória real ou alucinação de uma mente quebrada. De todo jeito, abracei Júlia, que desabou em lágrimas. Eu não sabia, não fazia ideia, ela repetia, soluçando. Calma, falei, tentando acalmá-la. Vamos descobrir a verdade. No dia seguinte, começaram rumores de que um grupo de vizinhos suspeitava de um crime sério envolvendo o pai e o irmão de Karine. As pessoas se enfureceram e resolveram agir por conta própria.
Disseram que os 2 homens tentaram fugir, mas foram cercados e sofreram um linchamento. Não testemunhei essa cena, mas no fim do dia, todo mundo comentava sobre os corpos achados numa estrada de terra. Foi uma violência tão descontrolada que nem as autoridades conseguiram conter. Fiquei abalada e assustada. De um lado, se fosse tudo verdade, aqueles homens tinham feito coisas terríveis que explicavam a revolta do povo. De outro, a fúria coletiva me lembrou como me julgaram e me isolaram sem provas. Esse desejo de vingança só trazia mais dor. Com o passar dos dias, Karine foi recobrando a fala e reduziu as crises de febre, conseguindo dormir um pouco melhor. Nesse período, fiquei pensando em tudo que rolou com a gente. A gente viu coisas muito estranhas, mudanças súbitas de temperatura, vozes que pareciam vir do nada, referências ao ritual que fiz. Mas também dava para encaixar tudo num trauma pesado, fruto do que Karine tinha vivido com a própria família. Eu acreditava que ela precisava de cuidado médico, ajuda psicológica e um lugar seguro, bem longe de quem a fez sofrer. Ainda assim, parte de mim achava que havia algo além do simples trauma. Talvez, de algum modo, aquela maldade que invoquei no passado tivesse alimentado a dor de Karine. Na prática, já não importava se os fenômenos eram reais ou sugestão coletiva. O que me doía era pensar que, anos antes, eu plantei uma semente de negatividade ao enterrar o pano com o nome de Antônio. Era como se eu tivesse aberto espaço para que o pior das pessoas se manifestasse, gerando ódio e retaliações sem fim. Lembrei das noites em que fiquei sozinha, sentindo que alguma coisa rondava meu casebre. Talvez fosse apenas culpa, ou talvez existisse de fato uma força invisível. Depois que Karine melhorou bastante, achei que meu trabalho ali tinha acabado. Não vou mentir. Parte de mim quis ficar para continuar ajudando a menina e tentar compensar o que fiz de errado. Mas minha presença incomodava muitos moradores que ainda me chamavam de bruxa e achavam que eu só trazia azar. Então juntei minhas poucas coisas e me despedi de Júlia e de Karine. A garota, já sem as cordas, me deu um abraço tímido. No olhar dela dava para ver uma mistura de esperança e dor. Obrigada, foi tudo o que ela disse. Saí dali com o coração pesado, mas também sentindo que, de alguma forma, consegui fazer algo bom em meio a tanto caos. As injustiças naquela região continuavam, assim como os boatos e as feridas abertas. Mas talvez eu tivesse recuperado um pouco do que Dona Esmeralda me ensinou. Agora, quando o vento sopra nas árvores retorcidas perto da minha casa, não nego que ainda sinto um incômodo que me lembra do tronco que enterrei anos atrás. Pode ser alguma presença que não se foi ou só a minha consciência pesando. Não sei ao certo. O que sei é que continuo vivendo sozinha, tentando lidar com os erros que cometi e, quem sabe, um dia encontrar uma paz verdadeira. Bem, amigos, esses foram os relatos de hoje. Espero de coração que tenham gostado. Lanço vídeos novos por aqui todos os dias e ficarei muito feliz em te ver nos próximos. Agora na tela, estou deixando outros 2 bons vídeos que certamente irão gostar. Um abraço do Dom e eu te vejo por lá.